Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar esta primeira reunião da 4ª Comissão, da Comissão de Assuntos Europeus, e saúdo cada uma e cada um dos senhores deputados aqui presentes e membros da Comissão. Cumpre-me detalhar a composição da Comissão, assim como membros efetivos. A 4ª Comissão conta com do Partido Socialista o Sr. Deputado Carlos Brás, a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, a Sra. Deputada Edith Estrela, o Sr. Deputado João Paulo Rebelo, o Sr. Deputado João Torres, o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, o Sr. Deputado Luís Capolas Santos, o Sr. Deputado Miguel Iglesias, a Sra. Deputada Natália Oliveira, o Sr. Deputado Pedro Segonho, a Sra. Deputada Rosário Gamboa e o Sr. Deputado Rui Lage. Do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, são membros efetivos desta Comissão a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, a Sra. Deputada Isabel Meireles, o Sr. Deputado João Moura, o Sr. Deputado Paulo Muniz, o Sr. Deputado Ricardo Sousa, o Sr. Deputado Sérgio Marques e o Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá. Do Grupo Parlamentar do Partido Chega faz parte desta Comissão como membro efetivo o Sr. Deputado Bruno Nunes. Do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal faz parte o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Diana Ferreira. E do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Quanto aos membros suplentes desta Comissão, eles são os seguintes, senhoras e senhores deputados: Alexandra Leitão, Ana Bernardo, Eurico Brilhante Dias, Filipe Neto Brandão, Francisco Pereira de Oliveira, Isabel Rodrigues, Amila Madeira, Pompeu Martins, Rita Borges Madeira, Romualda Nunes Fernandes, Susana Correia e Tiago Barbosa Ribeiro, do PS. António Maló de Abreu, Duarte Pacheco, Firmino Marques, João Barbosa de Melo, Maria Emília Apolinário, Paulo Ramalho, Sofia Matos, do PSD, Filipe Melo, do Chega, Patrícia Gil Vaz, da IEL, João Dias, do PCP e Pedro Filipe Soares, do BE. Como as senhoras e os senhores deputados sabem, a distribuição das presidências e vice-presidências das comissões faz-se em respeito ao princípio da representatividade eleitoral e, portanto, a representatividade de cada grupo parlamentar, e chega-se a um consenso, em virtude de sucessivas escolhas, quanto à designação do presidente ou da presidente e dos vice-presidentes de cada comissão. Nesses termos, eu solicito ao Grupo Parlamentar do PS, a quem cabe indicar a presidência desta comissão, que indique qual o senhor deputado que propõe para presidir esta comissão. Como o próprio não pode dizer, o senhor deputado João Paulo Rebelo. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nesta comissão, propõe então o deputado Luís Capolas Santos para a presidência da comissão. Muito obrigado. Solicito agora ao Grupo Parlamentar do PSD que indique o nome que propõe para primeiro ou primeira vice-presidente. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Indicamos a Sra. Deputada Clara Marques Mendes para vice-presidente. Muito obrigado. E agora peço ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal que indique o nome o segundo vice-presidente. Pode sim, senhora. Não seja modesto. Então, neste caso, indico o Sr. Deputado Bernardo Blanco, que considero ser de grande qualidade, para a segunda vice-presidência da Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está assim constituída a mesa desta 4ª Comissão, nos termos do artigo 32 do Regimento,
e resta-me saudar todos, desejar um bom trabalho. Esta Comissão de Assuntos Europeus é provavelmente a comissão mais transversal que o Parlamento tem, enfim, descontando a 14ª Comissão e também a primeira Comissão, porque praticamente toda a política interna e grande parte da política externa dos Estados-membros da União Europeia passa por aqui. Esta Comissão, aliás, tem também competências acrescidas em resultado da legislação existente sobre o acompanhamento da dinâmica da construção europeia por parte da Assembleia da República. Tem também ligações muito próximas com as Comissões de Assuntos Europeus dos outros Parlamentos dos Estados-membros, com o Parlamento Europeu e também no quadro da presidência rotativa do Conselho da União Europeia, as Comissões de Assuntos Europeus dos Parlamentos Nacionais são chamadas a intervir e a acompanhar a dinâmica europeia. Dá-se também o caso de a União Europeia hoje estar a ser interpelada de uma forma muito intensa e também muito perturbadora e necessitar, por isso, não apenas de construir e afirmar a sua unidade enquanto uma entidade política sui generis, que nem é um Estado, nem é uma federação de Estados, nem é uma confederação de Estados, nem é uma organização internacional tout court, mas é uma realidade que se impõe por si própria, mas também necessitar do empenhamento e da participação de todos e de um contacto muito estreito com o conjunto da cidadania, contacto esse de que as senhoras e os senhores deputados são os mediadores principais e os mais legítimos. E, por isso, saúdo todos e desejo a todos um bom trabalho. E aproveito para corrigir um lapso, porque já devia ter chamado o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus para a minha direita. Sr. Deputado, faça favor. E transformando este lapso numa figura de estilo, devo dizer que recomendo vivamente a todas e todos os senhores deputados que trabalhem com o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, porque eu fui nos últimos 6 anos um visitante muito assíduo da Comissão de Assuntos Europeus e nos últimos anos a Comissão era presidida já pelo Sr. Deputado Capolas Santos e, portanto, sou uma testemunha da maneira absolutamente exemplar como ele desempenha as funções de Presidente desta Comissão. E dou-lhe de seguida a palavra. Sr. Presidente, faça. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras tão simpáticas e queria saudar todos os colegas, fazendo votos de que possamos, neste mandato, ter um funcionamento pelo menos igual àquilo que tivemos no mandato precedente. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Pudemos contar aqui com uma equipa fantástica de todos os partidos, com um relacionamento impecável, num mandato que foi particularmente exigente e trabalhoso, porque tivemos a presidência portuguesa do Conselho, que tem uma dimensão parlamentar, que creio que desempenhamos de uma forma bastante positiva. Portanto, assim será certamente no futuro. É um prazer rever os velhos colegas e é um prazer também acolher novos colegas nesta comissão. Penso que, como palavras introdutórias, pouco mais tenho a dizer. Faremos de imediato uma primeira reunião para tomarmos aqui algumas deliberações que urgem. Muito obrigado a todos e bom mandato para todos.
Então ia pedir aos senhores vice-presidentes que fizessem o favor de tomar os seus lugares na mesa. A senhora deputada Clara Marques Mendes, à minha direita. O senhor deputado Bernardo Blanco, à minha esquerda. Muito obrigado, igualmente. Caros colegas, apenas para tomarmos aqui 2 ou 3 decisões, eu penso que a primeira que urge é definir o horário da nossa reunião, porque é sempre uma questão complexa, porque vai inevitavelmente, seja ele qual for, colidir com outras opções que os colegas tenham tomado relativamente às suas escolhas para outras comissões. A nossa reunião, a nossa comissão reunia habitualmente terça-feira às 16 horas. Não sei se querem manter, se querem alterar, portanto acho que era a primeira decisão, porque já na próxima terça-feira iremos ter a nossa primeira reunião. Não sei se alguém quiser pronunciar-se sobre esta questão. É o momento oportuno para o fazerem. Paulo Ministro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todas e todos. Eu julgo que a experiência do mandato passado das 16 horas reúne consenso e, portanto, do nosso lado não vemos porque não continue a este horário. Obrigado. Bom, da parte também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos de acordo que se mantenha à terça-feira às 16 horas, Sr. Presidente. E aproveito, peço desculpa, para cumprimentar todas as senhoras deputadas, todos os senhores deputados desta Comissão, que há pouco não o fiz também por lapso. Muito obrigado. Então, creio que temos consenso sobre esta matéria, portanto, a nossa reunião terá lugar às terças-feiras, às 16 horas. Eu agora gostava de vos colocar uma questão já relativamente à próxima Comissão. É o seguinte, como saberão, provavelmente quem vem de novo não terá informação detalhada sobre a matéria, mas está a decorrer a Conferência sobre o Futuro da Europa. É uma conferência que foi organizada há um ano atrás, portanto foi um processo que esteve pendente muito tempo. A presidência portuguesa do Conselho desbloqueou esse impasse e foi montada esta conferência que é muito complexa. Portanto, há uma plataforma digital no qual participaram ao longo deste ano milhares e milhares de cidadãos. Foram organizados em todos os Estados-membros vários eventos. Nós próprios, em parceria com o Governo, com os parceiros sociais, realizámos 7 ou 8 iniciativas distribuídas pelo país e funcionaram grupos de trabalho ao nível da componente parlamentar, propriamente dita, se é assim que podemos chamar, que é composta por cerca de 400 membros, sendo que 108 são deputados nacionais dos 27 Estados-membros, 108 do Parlamento Europeu e os restantes até aos 400 da sociedade civil, dos sindicatos, etc, etc. Portanto, esta conferência tem vindo a decorrer, portanto, nós temos uma delegação de 4 membros, esta delegação tem vindo a funcionar em formato presencial e misto, nas últimas reuniões mais a tender para o presencial, a próxima mesmo já será exclusivamente presencial, a última já o foi praticamente, e a conferência está a aproximar-se do seu fim. Portanto, ela será uma sessão final, formal, de encerramento, da apresentação das conclusões, no dia 9 de maio. E teremos ainda até lá um plenário, uma sessão plenária, no final deste mês, 28, 29 e 30 de abril, em Estrasburgo. Qual é o problema? Portanto, esta comissão foi composta por 4 membros, com decisão do presidente anterior da Assembleia. Definimos na altura que seriam os 4 principais grupos parlamentares, mas com esta nova composição da Assembleia da República e pelo facto de um desses membros não ter sido reeleito, foi a nossa colega Fabíola Cardoso, do Bloco de Esquerda, pôs-se a questão o que fazer. Manter os que estavam, completar com mais um, ou fazer uma nova comissão. Portanto, a questão foi debatida na Conferência de Líderes e o Presidente acabou porque a questão punha-se para manter os que estão, todas as delegações nacionais têm 4, Portugal ficava com 3. Para pôr mais um, de que grupo de partido seria? Portanto, porque já estava o PC, que não era o terceiro grupo, entrava ao quarto, entrava ao quinto, e, portanto, o Presidente decidiu acabar por criar uma nova delegação,
aplicando o método habitual para a construção destas delegações, que é a aplicação do método D'Hondt, o que deu 2 deputados do PS, 2 do PSD. Do PS mantive o meu próprio e do PSD manteve-se o deputado Paulo Muniz. E foi pedido a estes grupos parlamentares que indicassem 2 outros membros. O PSD indicou a deputada Isabel Meireles e o PS indicou a deputada Rosário Gamboa. Portanto, a delegação à COFI é, neste momento, composta por nós 4. A conferência, como vos disse, está numa fase muito final, porque depois de 2 participações dos cidadãos, que reuniram em grupos de 200, em vários fóruns, em várias cidades europeias, ao longo de vários meses, portanto, foram construindo as propostas, que passaram depois para grupos de trabalhos. Havia 4 grandes grupos de trabalho, nós dividimos por esses grupos. Eu próprio estava no grupo de trabalho de migrações, o deputado Paulo Muniz estava em economia, digital, a deputada Rosário ficou na educação, juventude, a deputada Isabel Meireles, valores europeus, etc, etc. Bem, chegámos a uma situação em que existem propostas de conclusão oriundas dos cidadãos, trabalhadas pelos grupos de trabalho e que vão agora ser submetidas ao último plenário em abril. E, portanto, nós iremos, face a esse conjunto de propostas, temos 2 opções. Ou cada um vamos lá dizer face a elas qual é a nossa opinião individual, ou levamos uma posição do Parlamento português. Eu achava que devia ser mais cordial. Para isso, o que eu propunha era que na próxima semana, nós até lá imediatamente faríamos a distribuição por todos das propostas tais como elas estão, e cada um de nós que está em cada um dos grupos de trabalho apresentaria aqui na próxima reunião as conclusões para verificarmos sobre elas. Há muitas que são muito consensuais, existem algumas, especialmente no grupo da Isabel Meireles, que tem a ver com as questões institucionais, onde há mais divisão de opiniões dentro dos próprios maiores grupos políticos. Mas, portanto, o que eu propunha é que temos 2 reuniões antes do 27 de abril, temos a próxima e temos ainda a terça-feira seguinte, 26 de abril. O que eu propunha é que, se não fosse possível esgotar nestas 2, passarmos a pente fino essas propostas todas, enfim, com a celeridade, mas cada um de nós dizia as propostas são estas, recebê-las-iam primeiro por escrito e passámos por uma e íamos verificar aquelas que merecem menos consenso. Isso permitir-nos-ia, na sessão plenária de Estrasburgo, dizer o Parlamento português subscreve blá, 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 ou não estamos em condições de apoiar esta, aquela e aquela outra. Portanto, as conclusões, as regras que determinaram a criação desta conferência, dizem que todas as decisões devem ser tomadas por consenso. Portanto, aquilo que não for senso consensual não irá para as propostas finais, porque o objetivo é que desse conjunto de propostas elas depois sejam endossadas às instituições, ao Parlamento, à Comissão e ao Conselho, para que elas sejam depois materializáveis em propostas concretas. Portanto, eu penso que o sucesso ou o insucesso desta conferência não se vai ver na sua sessão final, vai ver-se no desenvolvimento que as propostas emanadas dos cidadãos possam vir a acolher, o que é um exercício, como sabem, bastante complicado, porque as circunstâncias acabaram por determinar um certo apagamento desta conferência, não é? A Covid, por um lado, e a guerra da Ucrânia, por outro, colocaram esta questão em 15º lugar da agenda europeia, o que não sucederia se estes acontecimentos anómalos não tivessem acontecido. Portanto, caros colegas, o que eu queria era ter o vosso assentimento para esta... Portanto, assim sendo, na próxima reunião, eu colocaria alguns assuntos dependentes que, porventura, possam estar e que, neste momento, não tenho inventariados, e trataríamos, essencialmente, desta questão. Portanto, pedi ao nosso secretariado, que, aliás, aproveito para apresentar, nós temos a sorte de ter um secretariado que é tão bom quanto os deputados, e, portanto, creio que foi desta sintonia que nós pudemos ter um trabalho tão positivo, mas queria apresentar a Catarina Lopes, é a nossa antena em Bruxelas. Portanto, a Catarina está permanentemente em Bruxelas, faz-nos um relatório semanal impecável sobre a atualidade europeia, aquilo que se decide no Parlamento Europeu, na Comissão, nas diversas comissões parlamentares, e, portanto, temos esse relatório semanal. Portanto, ela está lá permanentemente, portanto, articulamos com o nosso secretariado e com nós próprios. A Liliana, que está ao lado, portanto, nós, como tivemos a sorte de ter uma equipa muito jovem, muito qualificada e muito motivada, que de facto me apraz contar. Tivemos, infelizmente, uma baixa,
porque tínhamos mais um elemento que acabou por ser transferido agora, mas é uma razão que eu compreendo, porque nós tivemos aquele reforço, essencialmente por causa da conferência e por causa da presidência portuguesa. Portanto, a nossa comissão, digamos, penso nos próximos tempos, diminuirá um pouco a sua atividade e, portanto, um dos elementos foi necessário deslocar para outra comissão. Temos muita pena, a Ana Montanha, mas deu-nos uma boa ajuda. A Elodie, que está daquele lado, o Gonçalo Sousa Pereira e a nossa Vanessa, portanto, que é uma peça também indispensável ao funcionamento da comissão. Nós temos ainda, eu vou atualizar, temos um grupo WhatsApp de mesa e coordenadores, e se calhar, não sei se não tínhamos um dos deputados todos, ou tínhamos? Não tínhamos, pois não? Pronto, não tínhamos. Tínhamos dos grupos, cada um tinha dos grupos parlamentares. Mas podemos ver isso. Mas para já, depois decidiremos, não é? Porque às vezes há certas informações que fluem muito mais rapidamente para o WhatsApp do que por outros meios de comunicação, portanto iremos atualizar e portanto, muitas das decisões tomamos-las com essa celeridade. Portanto, meus caros amigos, para já, não sei se os senhores vice-presidentes têm alguma coisa que quisessem acrescentar, portanto, é um prazer para mim, já conhecia a deputada Clara Marques Mendes, é um prazer muito grande contar consigo nesta função. Não tenho o prazer de conhecer, mas pelas qualidades que referiu quando propôs, não tenho dúvida que assim será também. Senhora deputada Isabel Meireles, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que diga umas breves palavras como ex-coordenadora desta comissão e dizer àqueles que chegam de novo que é provavelmente a comissão mais simpática, mais civilizada, mais produtiva deste Parlamento. E tudo isso graças ao nosso Presidente Capolas dos Santos, que eu tive a oportunidade e o privilégio de seguir, que conseguiu sempre consensualizar todas as posições e, portanto, digo-lhes que têm imensa sorte em estar nesta comissão, pelo bom ambiente que é criado. E eu agora, quando tomei posse da presidência da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, disse isso mesmo, que esperava conseguir fazer uma presidência tão boa como aquela que o deputado Capolas dos Santos fez na anterior legislatura e vai com certeza prosseguir. Parabéns, Sr. Presidente, e muita sorte. Senhora deputada, desvanece-me e também desejo o maior sucesso na sua nova comissão. Eu há pouco cometi um pequeno lapso, gostaria ainda de corrigir o seguinte, portanto, na anterior delegação da COFI fariam parte, além de mim próprio, o deputado Paulo Duniz, o deputado Bruno Dias e a deputada Fabíola Cardoso. E seria injusto não o referir aqui, porque foram dois membros absolutamente impecáveis no funcionamento da delegação. Temos muita pena que a Fabíola não esteja por não ter sido eleita e temos pena do Bruno. Agora sabemos que ele será certamente substituído ao mesmo nível, mas foram dois colegas com quem foi um enorme gosto trabalhar aqui e também desejo ao Bruno transmitir-lhe que as maiores felicidades no trabalho redobrado que certamente vai ter agora. Pela minha parte, caros colegas, creio que não estou a esquecer nada. Não sei se alguém quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário adicional. Se não for o caso, dou por encerrada a reunião e aqui estaremos na próxima terça-feira com aquela ordem de trabalhos às 16 horas. Muito obrigado a todos.